Nosso boa noite a todos e a todas. É sempre um prazer voltar a esta casa, rever amigos, trabalhadores, simpatizantes, aqueles que chegam procurando o consolo, o alívio, e os que já trabalham na luta para continuarmos nesse processo de aprendizado. Decidimos sempre no início do ano fazermos uma conversa, uma palestra sobre a importância da evangelização na formação da construção do homem de bem, porque nos sensibilizou muito desde a nossa adolescência, quando começamos a evangelização, a importância desse trabalho para esse momento que nós estamos vivendo hoje, em que a doutrina espírita busca consolidar em nossos corações os princípios das leis de Deus para a nossa transformação. Nós vamos ver na introdução do Livro dos Espíritos um dos objetivos traçados, mostrados por Allan Kardec, após o contato com a espiritualidade, de que a grande missão da doutrina espírita estaria, primeiramente, em combater o materialismo de todos nós, da nossa época. E segundo, proporcionar o crescimento ético-moral da humanidade. Então, essa proposta da doutrina espírita, ela vai se consolidar depois que Kardec, mesmo antes de desencarnar, recebe a orientação dos espíritos lhe dizendo que após o seu desencarne, ele voltaria rapidamente à Terra para terminar o trabalho e para sedimentar esses valores da codificação. E nós sabemos que em mensagem foi dito que Kardec, muitos dos trabalhadores, cerca de 22 milhões de espíritos franceses, reencarnariam no Brasil para propiciarem o desenvolvimento da doutrina espírita nas nossas terras. Porque, embora ele tenha nascido lá, mas é aqui que ele vai se instalar para darmos ao mundo as lições de espiritualidade. Vocês imaginem 22 milhões de espíritos com a missão de reencarnarem no Brasil para trabalharem como médiuns, uns com a missão mais atuante, outros nas casas espíritas, com a sua mediunidade, com o seu trabalho voluntário. E nos dizem os espíritos Bezerra de Menezes e Joana de Ângeles, desde 1982, quando foram entrevistados pela Federação Espírita Brasileira sobre o trabalho da evangelização, que muitos reencarnariam com a missão de evangelizadores. Que uma turma nova estaria chegando para ajudar na consolidação desses ideais, desses valores, para propiciarmos a mudança, a grande mudança que precisamos fazer em nossas almas, em nossos espíritos. Está aí a regeneração, a proposta da doutrina espírita. As mensagens são inúmeras, nos convocando para sedimentarmos em nós os valores do Evangelho, para buscarmos ser fiéis às bases da doutrina espírita, para vivenciá-la, a fim de que nós possamos ser sementinhas, formiguinhas, a colaborarmos nesse grande trabalho do Cristo, que é a regeneração de todos nós no planeta Terra. A campanha da evangelização infanto-juvenil, uma campanha nacional, começa em 1977, orientada por Bezerra de Menezes e outros espíritos, depois também acionada, impulsionada por espíritos como Joana de Ângeles, para que as casas espíritas façam um trabalho de campanha permanente da evangelização. E eles começam em 1977 com aquela frase: a criança e o jovem reclamam direção no bem. Evangelize, coopere com Jesus. Que até hoje
nós temos esse slogan como motivador para as campanhas da evangelização. Em 1978, a Federação Espírita Brasileira solidifica a campanha permanente orientada por Bezerra de Menezes. Essa campanha não pode parar. As casas espíritas têm que fazer o trabalho da evangelização, porque sem esse trabalho de preparar a criança e o jovem para essa nova visão, para uma nova abertura de mente, como fazer essas almas acertarem o passo no mundo em que cada dia as provações, as tentações, o estímulo ao mal, a facilidade para se errar aumentam 100%. Então essa preocupação é intensa. E a nossa surpresa em 2002, quando participamos da campanha do Encontro do DIGE em Brasília, 25 anos da campanha, nós tivemos um impacto. Porque eu, na minha santa ignorância, achava que aos 40 anos não precisava mais trabalhar na evangelização. Isso era coisa para jovem. Quando chego em Brasília, que me deparo, vocês precisavam ver o espanto que eu tive. A quantidade de pessoas na terceira idade trabalhando na evangelização, no evento, coordenando os cursos, falando das suas experiências em suas instituições em todos os estados do Brasil. Aquilo eu tive um choque, como é que eu não estava também numa sala de aula de evangelização. E quando voltamos à primeira decisão, a nossa casa não tinha ainda evangelização de juventude, e nós começamos a evangelização da juventude. E automaticamente nós também não tínhamos a escola de paz. E começamos desde 2002, quando voltamos desse encontro em Brasília, a ter a escola de paz. Se apenas 6 pais estiverem na sala, 5, 3, 10 ou 20, nós temos a reunião, o estudo da escola de paz, proporcionando aos pais a discussão sobre os problemas ligados à educação dos filhos, crianças e jovens, das relações afetivas, das relações familiares. Essa semente nós trouxemos de 2002. 10 anos depois voltamos, em 2012, 35 anos da campanha da evangelização. E qual não foi a nossa surpresa? Outra surpresa. Ver que aquela terceira idade que tinha semeado durante toda a vida o trabalho da evangelização nos diges das casas espíritas, já tinha passado o seu papel, a sua tarefa. A quantidade de jovens trabalhando na evangelização, atuantes, agindo. Isso nos comoveu bastante. E aí, a cada 5 anos, a federação faz essa prestação de contas de como anda o trabalho da evangelização nas casas espíritas. O que fazer para os pais se envolverem, para que a comunidade compre essa ideia proposta por Jesus e seus prepostos, para que a doutrina espírita sedimente em nossos corações. E aí a gente pergunta, por que essa preocupação? Qual a importância desse trabalho? Já não basta fazer só palestra, ler o evangelho antes de dormir, ou fazer o evangelho no lar, que ele é um complemento do trabalho da evangelização. Por que a espiritualidade investe tanto nesse trabalho e nesse compromisso de que os pais procurem proporcionar a seus filhos o conhecimento da doutrina espírita? Nesse livro aqui sobre a mesa, que é de Cecília Rocha, uma das grandes trabalhadoras, desencarnou o ano passado, da evangelização, pelos caminhos da evangelização, ela vai falar no último capítulo, justamente sobre a dicotomia que os pais espíritas vivem, muitos, a maioria, aceitam a doutrina espírita para si, concordam com seus princípios, mas não fazem muito esforço para proporcionar uma educação condizente com esses valores redentores de todos nós, espíritos do planeta Terra. E ela faz, não há como explicar por que essa dicotomia. O pai aceita, a mãe compreende,
mas não faz um esforço para que seus filhos tenham acesso, para que eles apreendam, para que a vida no lar seja coadunante com os princípios que abraçam. Por que isso acontece? Muitos pais pensam assim: não, eu conheci o Espiritismo agora, aos 40, aos 30, aos 25, aos 50, então meu filho vai ter tempo para conhecer. E não imagina que a necessidade dos espíritos que chegam de desde cedo ouvirem essas lições do bem, aprenderem determinados princípios e leis, fazerem reflexões sobre a vida, sedimentarem conhecimentos éticos, morais e religiosos que possam lhes dar lá na frente condições para superarem de forma ética, amorosa, as provações e os dilemas do dia a dia. Nós nos esquecemos disso e achamos que eles vão aprender por osmose, talvez, no dia a dia. Eles vão aprender. Não, não precisa levar o bichinho para a evangelização, não. Ele já acorda cedo a semana todinha, socorro. Como é que eu vou levá-lo no domingo, 8h30 da manhã, que a nossa lá é 8h30 da manhã, porque não tem como. A gente tem que dividir a manhã em 2 horários, por falta de salas. Estamos num trabalho, como vocês estão aqui também, de ampliação. Nós só temos 2 salas para funcionar a evangelização. O salão, a sala do passe, o refeitório, 3 e outra sala. Então, sala mesmo, nós só teríamos 2. E colocamos mais 2 a serviço da evangelização. Então, estamos em trabalho de reforma, de campanha, para que, no mínimo, nós tenhamos 6 salas, 6 a 7, funcionando no mesmo horário, de modo que a gente possa colocar todas as idades no mesmo horário, e os pais não precisam ficar esperando a manhã toda, ou tendo que voltar para ir buscar os filhos no segundo horário, no segundo turno, talvez, e que a criança maior não está, o filho menor no primeiro horário, e o segundo no segundo horário. Então, era melhor um horário só que facilitasse para os pais. Ou durante a palestra, ou num horário conveniente, que pudesse ser feito assim. E para isso nós precisamos de salas. Então, quando nós vemos esse empenho que a espiritualidade faz para dizer, é justamente pensando nisso. Porque esse jovem precisa orientação no bem. Essa criança que volta como espírito, sedento de um aprendizado, precisa solidificar desde a infância as bases de uma conduta ético-moral adequada para que ele possa crescer e evoluir. Está lá na questão 583, perguntando se a paternidade e a maternidade é uma missão. E os espíritos respondem que estas almas nos são dadas para que nós possamos orientá-las no direcionamento do bem. Que a queda delas vai implicar em muitas dores e sofrimentos nossos. As conquistas deles nos trarão alegrias, mas suas dores e suas quedas geram muitos problemas também para aqueles que são os seus responsáveis. Então, essa preocupação dos pais de dizer, não, deixa ele crescer para que ele possa escolher, ela é perigosa. Porque na hora em que eu me omito de dar as informações corretas, de fazer reflexões, de proporcionar o crescimento na reflexão, eu estou me omitindo de um processo e permitindo que outros possam deseducá-los. Que outras teorias materialistas que está lá no Livro dos Espíritos. Qual é a proposta da doutrina espírita? Combater o materialismo, dizer-nos que somos espíritos eternos e que estamos aqui para um processo evolutivo, a lei de evolução, que a reencarnação é uma bênção de oportunidade para um novo recomeço para esta alma. Então, se omitimos outros conhecimentos, entrarão no processo. Outras forças, outras teorias, outros conhecimentos entrarão. E se ele tem uma base, no mínimo eles vão ter como questionar. Olha, eu vi isso de meus pais, da minha família. Meu amigo, a sociedade, o consumismo, a mídia, meus vícios, meus defeitos, meus obsessores, seja lá quem for, estão me dizendo esse outro. Eu tenho pelo menos, em princípio,
bases para fazer um questionamento. Eu posso até rejeitar, mas eu tive a oportunidade. Porque são muitas as oportunidades que nós temos na encarnação para avançarmos. E os espíritos e o projeto familiar que foi feito para o nosso reencarne, ele já prevê isso. Nós sabemos que a família, esse laboratório, como diz Emmanuel, esse laboratório de almas, é planejado de certa forma no plano espiritual. Embora muitos cheguem aqui e esqueçam do projeto, muitos de nós. É verdade. Muitas encarnações já fizemos isso e muitos ainda estão fazendo hoje. Esquecem do projeto que planejaram, não conseguem conviver com as provações e as dificuldades e abandonam o projeto. Mas houve um projeto. Uma tentativa de quê? De se juntarem almas que precisam se perdoarem, que precisam se ajustarem emocionalmente, que precisam crescer uma dando exemplo à outra, que afetivamente, no próprio conceito psicológico de família, que é esse entrelaçamento de laços que a gente precisa manter afetivamente, uns ajudando os outros, para que nós possamos crescer. E a doutrina espírita nos dá essa base. Então, o que é que nós vamos ver? Essa dificuldade dos pais e de nós espíritas de entendermos a importância de levar nossos filhos e nossos jovens para a evangelização. O argumento que utilizamos para levá-los para o médico, para levá-los para a escola, para estudar para o vestibular, para estudar para determinados cursos, quando chega na evangelização a gente não tem argumento. Ele vai se ele quiser, ele diz eu não quero e fica por isso mesmo. E nós nos esquecemos, não é tão importante a formação profissional? A gente não insiste, dá o comprimido, leva para o médico, tudo bem, hoje você está com febre, amanhã você melhorou, você vai para a aula. A gente convence, ajeita. E por que com a evangelização a gente diz, não vou acordá-lo, eu não quero, eu não gosto dessa sua religião. Meu filho, você não é obrigado a gostar. Mas enquanto você estiver comigo, você vai ouvir, até para que lá na frente você possa escolher. Como é que eu posso escolher se eu não conheço? Como é que você pode saber que isso não é bom se você nem sabe o que é? Então, o convencimento, a força moral, a autoridade moral, muitas vezes nós nos esquecemos dela. E não levamos nossos filhos. Sim, nós vamos para o MEP. Vamos trabalhar. Eu não quero, eu quero ir para a praia, quero ir para outro canto. Uma família espírita consciente, se ela não estiver passando por problemas outros, que precise se ajustar, numa cidade como essa, que proporciona um evento do nível que é o MEP, nós não deveríamos deixar de lado. Eu digo a vocês com sinceridade, com mais de 25, 23 anos participando do MEP. E 20 trabalhando no MEPinho. Eu não deixaria. É um momento muito importante espiritualmente para a cidade, para o Brasil, para o planeta, para quem está lá. Vocês não queiram saber o trabalho que a espiritualidade faz com aquelas crianças e com todos nós que estamos lá num evento desse. O tratamento espiritual que é feito. No livro Sexo e Obsessão, vocês vão encontrar um capítulo lá, em que Manuel Flomento de Miranda, Dr. Inácio e outros, vão visitar um centro espírita no Nordeste, e eles dizem que é perto onde o sol nasce primeiro. Eu fiquei imaginando se não era na Paraíba. E eles vão analisar uma aula de evangelização, porque vão assistir uma criança que está na aula de evangelização. E doutor Inácio e outro, Manuel Flomento de Miranda, ficam impressionados. Por que tanto guia espiritual numa aula de evangelização? Com 7 crianças, mais de 25 espíritos trabalhando. Ele disse, você não sabe? Nós investimos para que a reencarnação dê certo. E a evangelização é o momento não só delas ouvirem e gravarem, mas de nós fazermos o tratamento espiritual.
Só em as crianças frequentarem, quem tiver dúvida, vai ler o livro, está lá, não estou mentindo não. Só em essas crianças frequentarem a evangelização, muitas delas que ficariam obsidiadas na juventude, não vão ficar porque estão na evangelização. Porque não só são elas que recebem, os espíritos também. É um verdadeiro trabalho espiritual que é feito numa aula de evangelização, da infância ou da juventude. Quantos esquemas mentais os espíritos trabalham para a gente tirar? Está lá os obsessores, aqueles que não querem que a gente evolua, trazendo ideias antigas do passado para a gente continuar com raiva daquela pessoa, distante daquela outra, manter a mesma postura de egoísmo, de vingança, permanecer com o mesmo vício do passado. Os espíritos querem alimentar os mesmos vícios, que é para a gente não ir para frente. E eles estão lá, aproveitando aquele momento da aula para tirar esses esquemas, ajudar esses irmãos a perdoarem, ajudar essas crianças a aprenderem, a refletirem coisas novas. Está lá ele dizendo, o tratamento espiritual que é feito durante as aulas de evangelização. E Bezerra de Menezes responde a pergunta que foi feita. Que assistência espiritual ele dá aos evangelizadores? É como se o evangelizador, quem trabalha na evangelização, ganhasse mais guia espiritual. Você quer ganhar mais um guia? Olha, eu estou aqui na evangelização, eu vou só servir o lanche. Mas eu vou trabalhar na evangelização. Porque eles dizem que é um trabalho tão importante para sedimentar valores novos que eles investem. E é por isso que eles nos pedem o evangelho no lar. Ah, o menino não vai fazer hoje não, porque ele tem prova amanhã. Conversa, minha gente. Isso é argumento. Nós que conhecemos a doutrina espírita, meia hora que a criança vai se sentar ali, ou o jovem, não pode, porque tem uma prova no outro dia. Quantas horas eles passam na internet, no celular e etc. Entrevistando César Saíde no Miepinho, a gente fez a pergunta para ele. O que você diria às crianças, né, até 12 anos, o Miepinho, né? 13 anos já é o espaço adolescente. O que você diria a essas crianças, esses pré-adolescentes? Tinha 58 crianças na hora da entrevista, porque nós só fazemos com a idade de 10 a 12 anos. 58 crianças. O que você diria a essas crianças para elas continuarem, para elas participarem do evangelho no lar? Porque é uma resistência. Meia hora. Aí ele bem com aquela calma dele, aquela suavidade. Quantas horas vocês passam por dia no celular, na internet, no videogame, sei lá o nome que tem hoje, que eu não sei mais nem se é esse, é tanto aparelho novo chegando que a gente nem sabe mais. Não é? Nesses jogos todinho, na novela que vocês assistem, quantas horas? Vocês já contaram? O que é meia hora por semana? 2 horinhas por mês. Para vocês dizerem ao pai de vocês, ou a vocês mesmos, que não vai participar do evangelho. Porque tem prova, porque não sei o quê. Não há argumento. É muito pouco que Jesus nos pede. Mas a nossa indiferença, a nossa ignorância, talvez, no bom sentido, mas a falta de conhecimento, a gente se deixa levar. E aí ele mostrou para aquelas crianças a importância delas participarem. É o momento que os anjos da guarda vêm, os espíritos familiares, as almas conhecidas, se faz luz no lar, o evangelho que é lido, a prece, as energias de discussões se dissipam, porque está lá nos livros a ambiência espiritual. Este é o ambiente físico, cadeiras azuis, mesa, etc. Mas qual é a ambiência espiritual deste recinto? De tantos orarem, falarem no bem, pedirem ao Senhor humildemente ajuda. Qual é a ambiência? O ambiente astral que existe aqui de luminosidade, de luz. Nós precisamos arejar nossos lares. Tem lares pesados, muita discussão, muito ego, muito dinheiro, muita preocupação materialista. E a gente precisa arejar com a luz do amor e do evangelho.
Álvaro Crispim esteve o ano passado. Ele hoje é o atual, acho que é um palestrante de juventude. Esteve no encontro ano passado em Recife. E uma das pessoas que estava no encontro me relatou esse fato. Ele falando justamente sobre isso, que os pais devem levar os filhos para a evangelização. Se for preciso, obrigá-los. Sem, claro, agir com ignorância, com violência, mas com autoridade moral de obrigá-los. Porque nessa obrigação eles vão terminar aprendendo. Eles não vão ter que dizer lá na frente, eu não ouvi falar. E aí ele falando sobre isso, um jovem levantou a mão na plateia, de 22 anos mais ou menos, trabalha já na evangelização hoje, ele levantou e disse que gostaria de falar se era possível. E o palestrante disse, não, pode falar. Disse, eu gostaria de dizer a vocês, era na reunião de pais, que eu fui para a evangelização durante toda a minha infância e a juventude, obrigado. Minha mãe obrigava mesmo. Ou eu não ia para a festa, ou não ia para o racha, ou não tinha mesada. Do mesmo jeito que se eu também não fosse para a escola, não fizesse a tarefa, eu ia com raiva, eu digo a vocês. Mas depois que eu entrei no grupo da juventude, que eu fui fazendo amizades, eu fui começando a me identificar e a gostar. E eu digo a vocês hoje que eu agradeço a minha mãe ela ter feito isso. Porque rebelde como eu era, danado, indisciplinado, cheio de vontade, eu só tive força para dizer não às drogas e a outras coisas erradas, porque eu me lembrava do que eu tinha aprendido na evangelização. Olha que coisa boa. Mas será que só ele que diz isso? Quantos outros jovens estarão dizendo isso? Existe uma pesquisa feita, eu tentei localizar, gente, mas eu não localizei, eu fico devendo essa informação a vocês. Ela foi feita, diante dos dados mundiais sobre drogas, ela foi feita com os 5 troncos de religiões hoje atual no mundo. Os cristãos, os judeus, muçulmanos, os hindus e os budistas. E a pergunta que eles faziam era o seguinte, você já usou drogas? Você usa drogas? Para os dados estatísticos, perdão. Quando a pessoa dizia não, aí era que eles faziam a outra pergunta. E é essa pergunta que assombra. Porque os pesquisadores não achavam que eles chegariam a esse dado. Quando diz, você não usou drogas? Não. Aí a pergunta é, por que você não usou drogas? Aí a resposta é que assombra os pesquisadores. Porque todos, dos 5 troncos de religião, responderam a mesma pergunta, a mesma resposta para essa pergunta. Quando eu me lembrava dos conhecimentos que meus pais tinham dado em casa, de religiosidade, da vida, de erro, de vícios, de qual era o objetivo da vida, das consequências daquilo ali, eu não tinha coragem. Mas foram os exemplos de meus pais na religião que me deram forças. E eles ficaram impressionados. Porque isso vem trazer um dado novo para a história da humanidade. E Kardec e os espíritos estão certos. Se dermos a base moral desde cedo, teremos homens de bem no futuro. Se eles passarem por uma educação que exemplifica, que cuida, que ensina, que faz reflexão, eles errarão muito menos, porque terão base. E aí, para completar esse mesmo fato, uma amiga nossa, cujo filho estava fazendo estudo fora, no outro estado, chegou um dia para a mãe e disse, chorando, mãe, eu lhe agradeço pelos exemplos, pela sua busca religiosa, porque foi tudo isso que nos dias de solidão, distante da família, dos amigos e de todos os laços, o que não me fez errar, nem buscar as drogas, foi o seu exemplo de fé e o que você me ensinou. Comprovando o que as pesquisas estão dizendo. Que se nós lutarmos
não só pelos nossos filhos, mas pelos filhos do mundo. Para que esses conhecimentos cheguem a tempo, à infância e à juventude, eles vão pensar duas vezes. Será que aquela minha mãe não estava certa? Que aquele evangelizador não disse a verdade? Eu sou um espírito eterno mesmo. Se eu morrer, se eu tentar um suicídio aqui, eu vou parar onde? Se eu entrar nesse vício, o que é que vai acontecer comigo? Aquilo que eu ouvi desde a infância, que o que a gente semeia vai colher, será que não é verdade? Há 15 dias atrás, nós recebemos uma notícia que uma cunhada de uma trabalhadora da nossa instituição, aos 37 anos, desencarnou de um infarto. Há 5 anos, desde que as crianças são pequenas, que ela leva os filhos todos os domingos para a evangelização. Quando a menina me falou, eu sabia logo, era a mãe dos 3 nomes, que eu não vou dizer, eu sabia logo o nome dos meninos. Vou lá. Quando eu cheguei, a casa pequena, todo mundo no desespero, uma mãe jovem, deixar 3 filhos, é uma coisa dolorosa. E nada de encontrar a menina mais velha. Mais velha, 12 anos, os outros 8 e o outro 6. E ninguém dizia onde estava. Cadê a menina? Cadê a menina? Eu querendo falar com ela. Ah, ela está trancada, ela se escondeu, ela não quer ver ninguém, ela não quer falar com ninguém. E eu insisti. Foi um sacrifício para descobrir onde essa menina estava escondida, quase embaixo de uma cama, sem querer ver ninguém, chorando. E eu comecei a falar com ela. Eu sabia o que eu podia falar com ela, porque eu sabia do que ela sabia, do que ela tinha escutado na evangelização. Eu disse o nome dela e disse: não pense que sua mãe está ali naquele caixão e vai para debaixo do chão. O que foi que você aprendeu até hoje? Sua mãe é um espírito. Ela deixou essa matéria. E ela não deixou isso por acaso. Você não está sendo abandonada por sua mãe, minha filha. Sua mãe apenas vai lhe acompanhar agora de outra forma. Ela não vai mais estar perto toda hora para você saber. Mas você vai sentir quando de noite você sonhar com ela. Quando ela vier lhe dar um pensamento bom. Quando você sentir muitas vezes até que ela está por perto. O que é que você aprendeu até hoje? Não fique desse jeito. Deus está lhe dando a chance. Você tem como ajudar seus irmãos e como ser ajudada. Você não perdeu sua mãe. Você não está sozinha. E começamos a conversar, fizemos outras perguntas. No final, essa menina já não estava mais chorando. E eu sabia que eu só pude ter aquela conversa e ter aquele efeito porque há mais de 6 anos ela estava na evangelização, todos os domingos. Gente, continua indo. E o que ela conseguiu agora? Levar o pai. A mãe era quem levava, então agora quem está levando é o pai. Olha que coisa linda. E o pai chegou para mim e disse: eu vou frequentar a escola de paz. Eu preciso ouvir espiritismo. E os filhos se arrumam e vêm e chamam o pai. Então, essas sementes não tem como explicar. Só a sensibilidade dos que já acordaram para Jesus, para a sua mensagem, vão entender o quanto é importante não deixarmos o vício entrar na nossa casa para que os nossos filhos não tenham exemplo. O quanto é importante fazermos com que a família consiga se reunir e fazer uma prece. Ah, mas meu filho é evangélico, minha filha é católica. Não tem problema, meu filho, a gente lê a Bíblia. A gente vai ler o Novo Testamento. Todos nós somos cristãos aqui. Mas nós vamos orar juntos. Nós vamos criar laços de respeito às nossas diferenças na expressão da religiosidade. Nós não vamos deixar esses laços se acabarem. Nós vamos sedimentar valores éticos. No livro Sexo e Destino, que nós estamos estudando, antes de vir para cá, eu estava no curso de André Luiz, faltam só 3 obras para terminarmos a série. Há 4 anos e meio estamos estudando. Está lá o capítulo. Gilberto e Márcia reencarnam
para se libertarem de problemas na sexualidade do passado. Os espíritos programaram uma reencarnação de reajuste, de perdão, de reequilíbrio das energias sexuais desajustadas no passado. Reencarnam. Os guias espirituais investem na mocidade, na infância, para eles desenvolverem a religiosidade. Márcia chega a conhecer espiritismo, mas não se liga. Gilberto também não. Eles disseram que fizeram de tudo para aquelas almas se sensibilizarem pelo lado religioso. Porque é uma cena dramática que eu não vou dizer a vocês, que é para depois que vocês lerem pelo menos uns 5 livros, aí vocês leiam esse, Sexo e Destino, que a gente precisa, às vezes, de uma certa base, para não ir direto logo. Eu não vou contar o drama. Uma das filhas dele vai passar por uma provação muito grande na sexualidade. E ela poderia ficar livre dessa provação, desde que ela não encarasse a afetividade obsessiva. Ela encara a afetividade com obsessão. A irmã toma-lhe o namorado, a paixão. E ela, num processo obsessivo, acha que só vai ser feliz se tiver com aquela pessoa. A gente nunca viu isso, né? Por aqui, pela terra. Nunca ouviu falar nessas coisas. É tão comum, não é? Obsessão. O outro ponto negativo, eles tentam fazer de tudo para livrá-la, para ela não ir para esse ambiente que vai acontecer a provação. Ele disse, bastaria que ela orasse, um dentro da casa fizesse uma prece. Os 4, casal e os 2 filhos, ninguém ora, ninguém tem religião, ninguém reza, ninguém vai para um centro espírita, ninguém lê, ninguém estuda, religião nenhuma. Eles fizeram de tudo para eles desenvolverem logo cedo, para ver se diminuía os dramas. O drama de André Luiz e o irmão Félix, que é o guia espiritual que está empenhado em ajudar para que aquela moça não entre naquela provação, que ela vai entrar por falta de prece, de oração, de perdão, de entrar na obsessão de achar que só aquela pessoa era a pessoa da vida dela. Ela perde os canais, ela está sem sintonia. Mas mesmo assim os guias não deixam de ajudá-la. Vão tentar de tudo. Eles passam o dia, vão na família, não acham ninguém com sintonia. Vão para as amigas, nada. Vão atrás do emprego, ninguém. Por último, eles vão atrás do chefe dela. Tenta arranjar um trabalho para ela fazer de noite, para ver se ela não sai, não vai para o encontro, que vai ser a tragédia da vida dela. O patrão começa a calcular, vai ver o prejuízo que tem nos cálculos, perde a sintonia com a orientação que André Luiz estava dando. Ele fica nos cálculos. Não, ela já ganha demais, não precisa de hora extra, não. Eu vou ter prejuízo aqui. E ela vai e passa pela provação. Bastaria uma alma que tivesse em sintonia, ou ela mesma, para se ajudar e não passar por situação tão dolorosa. Então, nem todas as provações e tragédias que acontecem deveriam acontecer. O que está acontecendo? Falta luz na terra. Falta luz nos nossos corações. Ninguém nasceu para ser assassinado. E por que alguém assassina? Então, meus irmãos, todos esses exemplos e o que a doutrina nos mostra, essa gravidade que nós devemos ter. Eu trouxe até os dados. Esse vocês acham na internet. Fundação Perseu Abrame. Desde 2003, essa fundação registra dados de pesquisa que eles fazem com jovens, para saber o que é que os jovens pensam das diversas religiões. Então, eu trouxe só 2 dados aqui que nos interessa de perto. O que é que os jovens espíritas pensam sobre a pena de morte e a legalização do aborto? E aí os dados dizem: os espíritas kardecistas, 47% defendem a pena de morte. Os católicos, 50%. Os evangélicos, 43%. Os umbandistas, 45%. Como é que pode espírita defender
pena de morte. Então a gente não acredita no Espírito. Então a gente não acredita no que Jesus disse e o que os princípios da codificação defendem. Legalização do aborto, olha o absurdo. Espíritas kardecistas, porque eles separam de candomblé e umbandista. Espírita kardecista, 31% defende o aborto. Candomblé e umbandista, 26%. Crentes sem religião, 22%. Evangélicos, 21%. E católicos, 19%. Como é que pode? Espírita defendendo legalização do aborto. Espírita defendendo pena de morte. O que está faltando para nós sermos realmente espíritas? Porque essa preocupação da espiritualidade faz sentido. Porque se nos falta esse conhecimento da doutrina, com certeza nós vamos deturpar a mensagem. E a proposta do Espiritismo, que é de ser a religião que vem justamente trazer os esclarecimentos para ajudar o homem a crescer, nós vamos repetir os erros que já fizemos nas religiões convencionais, nas outras. Vamos continuar materialistas, achando que morreu acabou-se, que morreu aliviou-se, sem entender que existe morte e que existe desencarne, sem entender que as provações do lar e da família têm uma finalidade evolutiva, sem buscarmos a orientação da prece e sem combatermos o grande vício da humanidade, que está lá na questão 913. Qual o maior dos vícios? O egoísmo. E os Espíritos dizem na 917, se analisarmos todos os vícios da humanidade, na base vamos encontrar o egoísmo. Até quando a gente não perdoa, a gente está sendo egoísta. E eles perguntam, qual o meio de se combater o egoísmo? É pela educação. Quando nós conseguimos entender a educação não como instrução, formação profissional, conhecimento de etiquetas, regras de convivência na sociedade, mas se entendermos a educação como os Espíritos nos orientam. Transformação moral. Qual é o objetivo da evangelização? É justamente proporcionar ao espírito o desenvolvimento da sua perfectibilidade possível ao seu estágio evolutivo. E fazer a sua integração consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Esse é o objetivo da evangelização que está lá nos currículos da evangelização. Fazer com que o ser se desenvolva na sua perfectibilidade. Nós estamos aqui para deixar a luz brilhar, para fazer o bem acontecer que nós temos dentro de nós. E aí o conceito de educação de Dora Encontre, naquele livro A Educação Segundo o Espiritismo, é perfeita para mim. Porque ela diz que educar é toda vez que um ser desperta no outro um processo evolutivo. Aí a gente entende que Jesus é o grande educador, porque ele está o tempo todo despertando com os seus exemplos, com a sua vida, com a sua boa nova, com a terceira revelação, despertando processos evolutivos. Então, qual é a nossa missão enquanto educadores, como pais, responsáveis, evangelizadores? Nós sabemos que nós nos educamos conjuntamente. Todas as vezes que uma ação sua desperta coisa boa no outro, você está educando. Acho que vocês devem ter visto um videozinho que passa na internet, que o pessoal passa um para outro, que a criança vê, ela repete. Está lá o pai brigando no trânsito, a criança está lá também fazendo gestos, repetindo o que o pai faz. Está lá a mãe jogando alguma coisa no chão, a criança vai e joga também. Várias cenas. Isso eles mostram para a educação, não é? Até a formal, como a gente diz. Ela aprende pelo exemplo. Então, essa proposta de despertar no outro processos evolutivos é que é o sentido da educação segundo o Espiritismo. Como eu vou ensinar meu filho a ser generoso? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A mãe que
que leva coisas para distribuir. A filha pede para ela distribuir, a mãe diz: não, minha filha, você vai só ver, para você aprender. Quando você estiver dando coisas suas, você vai dar. A mãe está lá, levando a criança, levando a filha para aprender a fazer o bem. Quando nós trazemos nossos filhos desde cedo para a casa espírita, e que eles são chamados junto conosco a fazer tarefas, eles estão aprendendo a servir. Quando nós em casa, né, sabemos agir com os irmãos, entre eles, para que não aconteçam injustiças, para que eles aprendam a dividir, nós estamos construindo esse homem de bem, para que ele se liberte do egoísmo, essa chaga terrível da humanidade, de que eu sou mais importante, em segundo lugar, em terceiro, em quinto, e não tem vez para ninguém. Os grandes males da humanidade hoje, onde estão as causas? Nessa falta da nossa condição de colocarmos o bem em primeiro lugar. Daí a importância desse trabalho grandioso que os espíritos contam, que certa feita, tentando resgatar uma alma que estava nas zonas de sofrimento, e os espíritos afins tentando ver, vamos ver o que é que tem gravado na mente dele de bom. Aí encontraram uma professora no antigo primário, que a gente chamava ensino fundamental básico, uma professora a quem ele devotou afeto. Porque essa professora era aquela pessoa que cuida, que não humilha, que realmente entende a missão de educação. Eles fizeram esse espírito se lembrar desta alma que tinha agido lá na infância durante 1 ano ou 2 na vida dele, para fazer com que esta alma acordasse para os valores do bem. Então, as experiências gratificantes, as experiências de evangelho, as experiências de evangelização. Bezerra de Menezes tem uma mensagem belíssima, em que ele diz que os jovens na casa espírita, eles devem ter atividades no bem. Eles devem visitar os orfanatos, os asilos, terem contato com as dores, para eles conhecerem, porque o jovem acha que ele é infalível, que ele não vai desencarnar, que ele não vai ter doença nenhuma, que ele não vai passar por provação. E quando a provação chegar, cadê a base moral? Cadê as condições afetivas? Cadê a lucidez para que a loucura não nos atormente? Então ele diz, o jovem deve conhecer as realidades de dores para que ele construa e valorize os dons que ele tem, a saúde, a inteligência, a disposição, as condições de toda ordem para que ele possa aproveitar. Então, meus irmãos, meu tempo está encerrando. E eu gostaria de lembrar essa grande tarefa, porque são muitas almas. Quando nós estivemos no último encontro, a emoção é grandiosa. Todos os estados do Brasil representados, trabalhadores de todos os locais do Brasil, projetos e mais projetos que a espiritualidade investe. Os espíritos dizem, nós damos intuição, assistência, fazemos de tudo. Porque a casa espírita que não tiver esse trabalho, não está fazendo a sua tarefa direito. Os pais espíritas, simpatizantes, frequentadores, devem acordar para essa importância. Porque nós poderemos estar salvando almas de repetirem os erros e os equívocos do passado, de conseguirem colocar reflexões novas sobre a vida, sobre a beleza, sobre a sexualidade, sobre a imortalidade, sobre as dores da alma, sobre a mediunidade. Eles vão ter chance de ouvir. Se vão fazer ou não, aí não é mais conosco. Se os nossos filhos errarem, apesar de nós termos dado a orientação, nós devemos entender que eles têm livre-arbítrio. Mas nós não devemos nos omitir de fazer a nossa tarefa, de caminhar com eles, de ajudá-los para que eles tenham acesso a esse conhecimento. Ah, eu detesto o espiritismo, mas você vai ouvir, meu filho. Você vai ouvir o que essa teoria diz.
Enquanto você estiver caminhando conosco, vai ser assim. Lá na frente você decide o que você vai fazer, porque aí você tem seu livre-arbítrio. Mas eu não poderia, meu filho, deixar de lhe dar o tesouro que eu sei que é a doutrina espírita. Porque se hoje eu não erro mais, eu não tenho mais erros, é porque essa doutrina me faz refletir. Vale a pena repetir esse vício? Vale a pena ter esse prazer momentâneo que me traz dores atrozes? Vale a pena abandonar esse compromisso por prazeres imediatos? Vale a pena deixar de conhecer a proposta de Jesus para me entregar a tantas outras banalidades da vida? Eu vou ter do que refletir, porque eu tive base. Então, que nós possamos, que Bezerra de Menezes, junto com a sua equipe de evangelizadores, que lutam para que o Brasil, junto ao guia espiritual do Brasil, Ismael, para que essa nação cumpra com a sua missão destinada por Jesus, de dar ao mundo lições de espiritualidade. Mas para isso eles contam conosco, com o nosso horário de estudo, de dedicação, de convidar, de levar o outro. Nós precisamos dar o nosso contributo. Peçamos aos anjos da guarda, aos espíritos amigos, que eles nos ajudem a cumprir essa tarefa, a se empenhar, a fazer alguma coisa para que a semeadura do Cristo, do seu Evangelho, a terceira revelação, realmente construa valores sólidos de que somos espíritos eternos e que estamos aqui para dar o nosso melhor. Ninguém veio aqui para sofrer. Sofremos porque ainda não sabemos acertar o passo. Mas não podemos esquecer que o sofrimento é essa senha divina que nos chama à reflexão e à retomada do nosso caminho. Então, que nós possamos nos agregar à falange de Ismael, dos trabalhadores do Cristo que investem para que a doutrina espírita cumpra com a sua missão de consoladora, de orientadora, né? E de estímulo para que o bem aconteça em nossos corações. Muito obrigada e que Jesus nos abençoe.